Boa noite, galera botequeira, boa noite, muito boa noite para você que tá aí do outro lado. Vai começar o quê? O melhor podcast do DF, da região, do Centro-Oeste, do Brasil, da Via Láctea, quiçá Marte, Júpiter, Saturno. E olha que eu nem bebi ainda, hein? Tô aqui com a minha branquinha, olha aqui, ó, naquele bom e velho copo americano. O nosso estúdio aqui, né, o nosso cenário, ele é super econômico, assim, é um boteco modesto, porém honesto e familiar. Então, antes de começar qualquer bate-papo aqui, ó, eu vou te pedir aí que você, tá, clica aí no like. Se for ruim, depois coloca dislike, mas já clica aí logo no like. Se inscreva, tá? Se inscreva aí no canal da Cult TV, que nós estamos aqui hoje, hein? Nós estamos aqui hoje, a segunda temporada do Boteco é aqui na Cult TV. Toda a íntegra do nosso podcast, nosso bate-papo de hoje, vai ser colocado na Cult TV. 1, 2, 3. Vai cortar esse colocado aí, pelo amor de Deus. Toda a íntegra do nosso podcast de hoje vai estar na Cult TV. Então eu preciso que você se inscreva aí para receber mais notificações de próximos podcasts que nós teremos aí. E, claro, ativa o sininho aí, porque também é importante. Como é que você vai receber a notificação? Para começar hoje, eu vou trazer uma pessoa, assim, de uma convidada de altíssimo garbo, elegância, simpatia, que veio hoje com seu traje modelito boteco, para estar aqui, batendo um papo com a gente. Eu vou dar uma boa noite para ela, né? Boa noite, Fernanda! Boa noite, modelito boteco. Gostou? Universitário, não é? Essa eu inventei agora. Não, esse modelito você tá assim, não tão universitário, porque o universitário às vezes ele não tem o dinheiro para comprar uma jaqueta bacana, né? Esse seu modelito é aquela menina que acabou de entrar no mestrado. Ótimo. Ela não sabe se, né, Sim, porque se fosse assim, acabou de sair... Não, ela acabou de sair, a gente... roupa talvez estaria suja, mal passada. Até porque não teve tempo, né, de lavar, terminando a dissertação, esse tipo de coisa. A gente entende muito bem. Tudo tranquilo contigo? Tudo tranquilo, melhor agora. Vai? Vamos tomar uma branquinha aí, ó. Aqui, ó, nós levantamos nosso copo moderno. Aqui, peraí. Aê! Não vamos jogar aqui pro santo, né, porque aqui no estúdio vai molhar e não dá pra fazer. Mas olha bem, peraí. Cachaça cenográfica, a gente tem que fazer careta, entendeu? Fazer... Eita! Essa daquele jeito. Eu sou mineira, não tem como me enganar. Pois é. Desculpa. A pessoa fala, né, isso aqui não é pinga, não. Desse jeito, né? Fernanda, vamos falar de um negócio hoje que você entende bem. E aí, é claro, para explicar para a galera que tá aí no YouTube, entender um pouco mais disso, né? Que é o teu trabalho. Com o que você trabalha, Fernanda? E vamos começar falando com essa galera aí. Eu trabalho com avaliação, tanto no serviço público quanto no serviço privado. E aí, avaliação, bem, tem vários enfoques, tem vários níveis, né? E eu tento aí passar por todos eles. Mas para além disso, né, a avaliação está no nosso entorno. A qualquer momento a gente está avaliando, vamos dizer assim. Exatamente. E aí o seguinte, galera, a Fernanda, ela é professora e tá com foco, assim, ela tá responsável pela avaliação e ela vai explicar como é que a gente faz isso hoje na escola pública, como é que a gente consegue mensurar isso daí. E aí eu vou começar assim, Fernanda, de onde saiu esse interesse? Porque você tava ali na tua sala de aula, tranquilo, depois você fala qual era as suas turmas, né, que você... se você era ensino médio, se era fundamental, se era educação de jovens e adultos, ensino especial, perdão. E aí, de onde saiu esse interesse para partir para essa área de avaliação? O interesse foi antes de virar professora, mas já na carreira para tal, né? Então, no meu segundo semestre de graduação, uma professora muito querida chamada Maria Tereza Gonzaga Alves, que hoje, inclusive, está no INEP, foi recentemente nomeada. Pô, que legal! E, enfim, ela trabalhava na UFOP, onde eu estudei, e aí fazia uma matéria de metodologia científica, ou seja, nada a ver com avaliação. Pois é. Pois é, nada a ver com avaliação, mas ela estudava avaliação e ela tinha um grupo de pesquisa voluntário. E eu sou daquelas pessoas que, quando enxergo uma oportunidade, não importa se é
para ganhar dinheiro ou não, porque eu vejo a oportunidade ali como uma etapa, como um aprendizado que pode me levar para além. E foi isso que eu fiz. Então, quando ela fez esse convite para a turma, para quem quisesse participar desse grupo de estudo e fazer uma iniciação científica de forma voluntária, eu entrei e comecei a estudar avaliação em larga escala. Não foi avaliação de sala de aula, né? Foi essa avaliação no nível nacional. No caso, eu comecei a estudar que à época a gente chamava de Prova Brasil. E, bom, agora está tudo como SAEB, né? E foi assim, foi ela que me introduziu aí há alguns anos, foi em 2009, essa introdução. Já tem um bom tempo, né? E tô aqui até hoje. Eita. Pois Me é. fisgou. Não é? Mas deixa eu só. Porque, assim, tem muita gente que assiste a gente que assiste interesse em educação, mas não tá dentro da educação em si, não tá dentro quando eu falo assim, não é um professor, não tá envolvido com isso diretamente, né? Uhum. Eu queria saber o seguinte, você explicasse pra gente como é que, para que serve em si? Para que você tem essa avaliação dos nossos estudantes? Qual o intuito disso? Tanto em caráter de Distrito Federal, quanto em caráter nacional. Bom, a avaliação, seja de sala de aula, ou seja uma avaliação em larga escala, né, em nível local, nacional, internacional, é sempre para a gente levantar evidências para tomadas de decisão. Então, quando a gente fala de avaliação em larga escala, né, obviamente que a gente vai levantar indicadores, vai ter assim, uma metodologia mais apurada. Mas mesmo a avaliação na sala de aula é uma coleta de informações. Então você cria, melhor dizendo, né, um instrumento que não necessariamente precisa ser uma prova, né, pode ser uma entrevista, pode ser um questionário, no caso de uma avaliação em larga escala, ou na sala de aula pode ser um teste, um seminário, um debate. Você cria um instrumento com determinados critérios. E esses critérios é o que faz com que o professor gere uma pontuação para esse grupo de estudantes, né? Então, há um planejamento a priori da aplicação de qualquer instrumento, né? E aí, uma vez que você faz esse planejamento direitinho, ele tem uma motivação, né, para cada item ali daquele instrumento, você consegue mensurar ali o conhecimento daquele locus de estudo, ou melhor, daquela sala de aula, ou Sim. daquele ambiente, né? A depender de qual é a sua amostra, vamos dizer assim, e gerar evidências fidedignas. Então, quanto mais você se especializa em avaliação, mais é confiável o seu teste, seja de sala de aula, seja um teste aí nacional, internacional, enfim. Sim, porque você estava falando aqui, eu estava pensando, a maioria dos nossos colegas, claro, alguns conhecem bem como é que se faz uma avaliação, mas outros têm aquele pensamento que eu vou avaliar o aluno para ver o resultado, para ver quem é o pior e quem é o melhor aluno. Tem essa coisa muito simplista, né? Sim, a avaliação ela não é para discriminar e não é para separar ali quem sabe e quem não sabe. A avaliação ela tem que fazer parte da nossa rotina. É contínua, na verdade, exato, né? A avaliação formativa é no contínuo. Você não tem, eu sou totalmente contra, por exemplo, semana de prova. Pois é, aí que tá. Aí você vai avaliar aquele momento, como é que aquele aluno ele se adequou àquele tanto de conteúdo numa hora de prova. Você não avaliou tudo, né? Eu sei que para a logística da escola, eu já fui coordenadora, né, da educação de jovens e adultos lá no CEF 316 da Santa Maria, por pouco tempo, mas já vi essa experiência de perto, né? Para logística é ótimo você ter uma semana de prova, né? Porque fica todo mundo na mesma organização, no mesmo silêncio, você muda até o sinal ali, o toque entre um horário e outro. E reza a lenda que sai até mais cedo, né?
Isso a gente não pode falar, A né? Porque por não acaso pode, não pode. A gente não sai, a gente fica até o final. Se não tiver aluno na escola, a gente fica até o final, tá? Inclusive dia na edição vou letivo. pedir para que se corte essa parte, porque isso não sai mais cedo. Sai Continua. um dia letivo comum, É, comum. como qualquer outro. Só os estudantes saem mais cedo quando termina a prova, pessoal. Olha, mas por que que não é recomendado você fazer uma semana de prova, né? Porque essa avaliação, qualquer aplicação, qualquer instrumento que você aplica, ele tem que estar a serviço da aprendizagem. Logo, o conteúdo e o conjunto de objetivos ali do currículo, no caso do nosso currículo é o currículo em movimento, é esse conjunto de objetivos que tem que mostrar para o professor ou dar esse insight para o professor de como que seria mais bem avaliado aquele objetivo e não outro. Então, imagina que você está no seu planejamento ali, você está trabalhando 5 objetivos de aprendizagem, supondo, né? E aí, esses objetivos, eles podem ser trabalhados de uma forma mais eficiente se você fizer um seminário, um debate. Mas tem uma semana de prova marcada justamente para semana subsequente a quando você termina esse planejamento. E aí você, que poderia avaliar a turma com o seminário, tem que avaliar a turma Se com a adequar prova. àquilo, né? Isso. Então, quando você engessa o período da prova, né, numa semana de prova, você coloca o conteúdo ali como subordinado a essa semana, né? Enquanto se você entende que a avaliação tem diversas formas de se avaliar, né, e que a avaliação ela está a serviço da aprendizagem, os objetivos, cada objetivo vai ser avaliado de forma diferente. Exatamente. Ó, pega a dica, viu, professor? Existe vida além da prova, viu? Existe. Né? Existe. Existe. E eu aí... acho, se eu puder acrescentar, né? Não pode, Fernanda. Não. Tem que pagar mais caro. Sacanagem. Vai. Tem que beber mais. Bebe, Mora. Eita ferro! Jesus, vai. Bom, eu acho que a gente tem que prezar na sala de aula pela transparência, né? De mostrar para o estudante o que está sendo avaliado ali, sabe? Quais são os critérios da avaliação. Ele tem que ter ciência do que ele vai ser cobrado. E quando a gente fala assim, não é o conteúdo, o objetivo em si, sabe? É o que faz com que por exemplo, uma mesma apresentação, né, ou melhor, o mesmo tema apresentado por um e apresentado por outro tenha uma nota diferente. Ou uma mesma questão aberta, por exemplo, né, que mede o mesmo conteúdo, o mesmo objetivo, ao se responder de uma determinada forma, você ganha uma nota e outra não. Então, é preciso fazer, e eu acho que é algo que a gente tem que avançar, não só no DF, mas no Brasil, em pensar no erro, né, como algo, nessas avaliações nossas, como algo que está a serviço para o nosso replanejamento, mas mais do que isso, assim, para você se colocar um pouco no lugar do aluno e tentar ver qual foi o processo cognitivo que ele fez para responder determinada coisa ou não. Então, seja uma questão aberta ou uma fechada, seja um seminário, um debate, o professor pode programar ali o que seria um gabarito. Legal. Tá? E aí, tudo que não é gabarito, em avaliação, a gente chama de distrator. Então, as demais, as outras possibilidades são distratores. E essas possibilidades, elas têm que ser plausíveis. Né? Como a avaliação não é para você separar ali quem sabe e quem não sabe, é um momento de diagnóstico, né? Você não vai fazer pegadinha no distrator, não é para ver se o aluno está prestando atenção ali, se você escreveu a vírgula, se essa vírgula está restringindo ou explicando. Pois é, né? É uma cultura, né, que tem que ser quebrada, né? Tem que ser feita uma reprogramação, assim, mental, cultural mesmo. Sim. Né? Para que as pessoas tanto enxerguem o erro como algo positivo. Sim.
né, que vai estar ali retroalimentando o planejamento, o acompanhamento e avaliação, né? Eita, agora eu fiz uma propaganda da subsecretaria da qual faço parte, né? Como, enfim, para o aluno ter a ciência de onde ele errou, que ponto que foi que ficou faltando nesse processo cognitivo. Se ele tivesse falado mais o que aquela questão aberta, por exemplo, geraria a nota total, mas não gerou. Sabe? Esses caminhos possíveis é um exercício que a escola pode fazer nas coordenações pedagógicas. Sim. Sabe? De construir questões de prova ou outros exercícios, né? Coletivamente, e aí fazer um debate entre os professores para alinhar isso e até mesmo usar as aplicações de um ano para o outro ano para você revisar essas questões. Então, tudo bem você repetir suas avaliações, desde que você entenda que cada aplicação é como se fosse um pré-teste para o refinamento daquele instrumento. Então, professor que está com sua prova de 1987 aí, que deixou a mesma prova, né, ô Fernanda? Por favor, professor, jogue fora essa prova que está aí datilografada na sua gaveta. E vamos refazer, né, Fernanda? Porque a coisa de 87 para cá, professor, mudou muito. Então, vamos refazer essa prova. Quando você fala do erro, eu acho interessantíssimo, né? Porque nesse caso aí, o estudante ele vai aprender muito mais com o erro do que com o acerto, né? Ou seja, ele vai ter o erro lá naquele item, e aí a análise do professor se torna essencial para identificar. Né? E se a alternativa ou a possibilidade ali colocada for uma coisa muito besta, ela não vai gerar nenhum feedback. Se for uma pegadinha ou se for uma coisa assim nem um pouco plausível, não vai mostrar para o professor que talvez o estudante chegou até determinada fase ali do conhecimento que foi passado, que foi trabalhado, mas não avançou em outra. Então, a questão é que todos os erros eles têm que ser plausíveis. Essa é a mudança de mentalidade que a gente tem que gerar para a construção das nossas avaliações na sala de aula, né? De erros plausíveis, porque aí sim eles vão trazer um retorno, um feedback para a gente. E algo construído, né? Na verdade, não é algo já pronto, né? Não. O tempo inteiro, construção e reconstrução, é isso? O tempo inteiro. E assim, a gente trabalha em ciclo aqui. Sim. Né? Então, a gente tem esse tempo para você correr atrás, vamos dizer assim, ou dar um passo atrás para dar conta daquele objetivo de aprendizagem, sem o qual a gente não avança com facilidade. É preciso olhar para o currículo e ver dentro dele aqueles objetivos que, assim, olha, de qualquer jeito, esse objetivo aqui, ele tem que aprender. Porque se ele avançar aqui sem esse objetivo, ele vai carregar um problema ao longo dos anos letivos, né? E o ciclo, essa perspectiva do ciclo é muito bom, porque assim, nos respalda a fazer esse retorno para o passado para depois avançar. É interessante a gente pensar, já emendando assim, que a gente pensar na questão da nota, né? Na média da nota. Por exemplo, às vezes um aluno que tirou 6, se esse 6 representar aqueles objetivos de aprendizagem que são mais, que eles têm uma ligação com próximos, ou que são mais fundamentais ou essenciais, sem querer discriminar um ao outro, mas aqueles objetivos que eles são parte de uma etapa desta série, deste ano, que vai ter uma continuidade de avanço para o próximo ano, né? Uhum. Então, a gente tem objetivos, assim, que são de ligação entre os anos. E aí, às vezes o aluno tirou 6, mas foi 6 demonstrando conhecimento justamente nesses objetivos. Sim. Enquanto um aluno que tirou um pouco mais, vamos supor, ele tirou 8, né? Sem querer comparar com esse de 6, vamos isolar esse aluno que tirou 8. Esses 2 pontos que ficou faltando, quais foram os objetivos que não foram desenvolvidos? Falta um pouco esse mapeamento. Eu sei que eu gostaria muito, quero ainda, ter possibilidade de fazer, de
pegar essas boas práticas nas escolas e ver quem é que faz esse mapeamento, como faz, né? Como estrutura isso, porque às vezes esse aluno 8, esse 2 que ficou faltando aí para o 10, ele vai carregar uma fragilidade que vai acompanhar esse aluno para a série seguinte. Sim, sim. Agora você falou da escola, né? Dessas práticas. E aí eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Como é que eu posso mudar as formas de avaliação no dia a dia de loucura dentro da escola? Porque assim, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. É muito mais fácil pro colega que tá na correria, que a gente sabe como é que é uma correria de uma sala de aula, ele já ter aquelas avaliações já prontas na gaveta dele, e que ele pega de um ano para outro, modifica uma coisa ali, outra aqui, porque ele tem que fazer preenchimento de coisa. Como é que pode ser pensado? Como é que, na vida real, na aplicabilidade, né? Como é que isso funciona? Olha... Você já tinha falado da coletiva, sim, que é interessante. Sim. A coletiva já é uma forma, né? Mas eu vou viajar um pouquinho, assim, de pensar o seguinte. Quando a gente está na gestão, né, seja na escola, ou como eu estou hoje, hoje eu estou na diretoria de avaliação, hoje, 2023, eu não sei quando vai ser passado esse... 2023, hein, gente? No primeiro semestre de 2023. Isso, pronto, para deixar bem... Pronto, né? Para deixar bem claro, Exatamente. até o momento. Até o presente momento, vamos ser bem... Nossa, tá bem específico isso, hein? Até o próximo diário oficial, eu estou à frente da diretoria de avaliação. Tem uma questão, assim, que eu fico refletindo, que quando você entra na gestão, ou aí a gente pode pensar, entra numa sala de aula, no início de um ano, ou seja, começa um novo ciclo, né? Começa um novo ciclo para si, vamos dizer assim. Mesmo que seja a mesma turma, mas são alunos diferentes, então é uma nova experiência. E aí, no meu caso, vamos dizer assim pensando na minha história, né, no caso de assumir uma diretoria ou estar à frente de alguma gestão. Você tem que ter, eu acho, a coragem e a responsabilidade de você entender que, às vezes, o primeiro ano dessa jornada, né, depois que entra na sua cabeça a importância do planejamento, que esse primeiro ano vai ser um ano que talvez você não vai conseguir botar a sua cara para todo mundo ver. Sim. Ou fazer coisas muito disruptivas, ou, sei lá, fazer um projeto e se envolver na sala de aula ali, fazer um projeto que vai levar os alunos para conhecer, para sair desse status quo, para sair dessa realidade, conhecer coisas diferentes. Você pode ser que no primeiro momento, depois que entra esse conhecimento de que o planejamento ele é importante, você não vai corresponder ao narcisismo que a sociedade espera da gente, né? Desse holofote. Mas, se você tiver coragem de ok, tudo bem, é isso, né? E eu não vou me ceder ou não vou dar muita prioridade para isso, e eu vou planejar. Então, você começou numa escola nova, ou está começando o ano, agora é um ótimo momento de você parar e, olha, planejar. E não é fazer planejamento para um semestre, para um bimestre, para um ano. É você pensar a escola para um quadriênio, para uma década, para algo que vai ficar independentemente da gestão. E aí, pensando agora, saindo desse mundo, né, desse ideal, que é um ideal que eu pratico, tá? Não é um ideal utópico, assim. Mas, assim, objetivamente, no que tange a avaliação na sala de aula, é você, nas coletivas, você fazer planejamento de avaliação. E você fazer o que eu chamaria de um banco de questões ou um banco de provas. Isso coletivamente. Coletivamente. Então, usar desse momento estrategicamente, porque você vai ter um gás ali de trabalhar naquela composição desse banco de apoio, né? Sim. Que não é só questão, mas uma série de outras coisas, de propostas de trabalho, de avaliação. E você gera esse banco de apoio.
E aí você vai ter muito trabalho de uma vez, mas depois é alinhar isso, é aplicar e melhorar e aumentar. E convidando novos professores que cheguem na escola a fazer parte dessa cultura colaborativa de criação. Então, é sair do individualismo e criar coletivamente, porque aí a gente pensa melhor quando está fora da nossa caixinha, né? Pensa aí com as outras áreas, né? Não só fazer algo com o professor de português, com o professor de matemática, mas envolvendo todo mundo, na interdisciplinaridade, né? Que é difícil, né? É difícil, mas assim, a gente tem um momento para isso. E tem muitos estados, muitos municípios que não têm o que a gente tem. Verdade. Né? E se a gente não começar a mostrar resultado desse direito, a gente vive numa sociedade hoje que os direitos são revogados. Sim. Né? Então a gente tem que mostrar e tem que fazer pelos alunos jus a isso e fazer planejamento. Então eu sinto assim, que uma vez que a gente tem esse banco de questões ou banco de atividades e banco de apoio, quando eu falo banco de apoio, é até assim, banco de conteúdo mesmo, sabe? Conteúdos complementares àquela prática de sala de aula mesmo. Então, algo complementar, um vídeo no YouTube, um podcast, não sei, um livro, um conto, uma crônica, sabe? Então, tudo isso sendo feito coletivamente e colocado em nuvem, sim, né, para também a gente lembrar que isso não é de uma gestão, mas isso é da unidade escolar, né? Se você deixa esse legado e vai apurando ao longo do percurso, eu acho que é possível a gente fazer uma das formas de reagrupamento e fazer com que o estudante mesmo no ensino fundamental, ele já seja preparado para o cenário do novo ensino médio, que requer do estudante uma autonomia e uma responsabilidade pelo seu próprio aprendizado muito maior. Então, hoje, por exemplo, ainda eu sinto que a gente tem um susto, né? O aluno sai do fundamental, entra no ensino médio, é um susto. Mas olha que legal. Antes, esse estudante, ele estava se assustando quando ele entrava na universidade. Agora o susto é antes, né? O susto é antes. Mas um dia eu sinto que se a gente começar a trabalhar essa autonomia do estudante... E souber assustar, né? Não precisa. Assim, vai começar talvez pelo susto. Eu falo uma questão do bom, né? Que ele já ir sabendo como é que é uma universidade. Isso, para ele ter responsabilidade, para ele entender que a avaliação é um direito dele. Então, que ele tem que se ele não aprender, é ruim para ele. Sim, sabe? Exatamente. E aí, se a gente fizer isso, esse banco de questões ou de materiais de apoio pode servir ao professor para ele fazer um reagrupamento e aí dando essa autonomia para o estudante, essa oportunidade para o estudante, para ele, por meio desses materiais que estão ali como extra, sim, esse próprio estudante vai fazer essa autogestão, né? Claro, com a tutela ali desse professor, né? E ter uma oportunidade de uma recuperação processual. Mas não é uma recuperação processual que é marcada ali a última semana de aula. É uma recuperação processual. A famosa prova de fevereiro, né? Assim, é a tua última chance, irmão, de passar. Não é essa última chance. É concomitante, ao longo do processo. E o papel do professor como facilitador, né? Isso. Não como o inquisidor. Não. Na verdade. Mas aí, tá vendo? Precisa de ter esse mapa da turma, precisa ter esse planejamento e precisa ter esse material de apoio para tirar um pouco o peso do professor, porque vai ter aluno que vai ter zerado a prova, outros que vão, se for prova, né? Vai ter outros que vão ter outros que tiraram 8, outros 7, e o que são esses... O que está faltando? O que está faltando, se o professor for dar conta de tudo, ele não vai avançar no currículo. Então, se a gente não começar a fazer com que esse estudante, antes do ensino médio, ele entenda a corresponsabilidade que ele tem pela própria aprendizagem,
Mas não só como algo que a gente incute na mente dele, assim, como, ó, você é corresponsável, você é responsável, mas algo que a gente dá um apoio também. Até porque não tem maturidade para isso ainda. Não tem maturidade para isso, mas assim, você tá dando apoio, né? Eu acho que vai ser muito menos traumático depois e a gente vai naturalizar a avaliação. O dia que a gente começar a naturalizar a avaliação em sala de aula, as avaliações fora de sala de aula, elas vão ser um dia letivo comum. O SAEB, avaliação diagnóstica que vai ter em maio na rede. A próxima é em maio, né? Exato. Que é o SAEB. Não, em maio vai ter uma avaliação local. Isso te obriga a publicar este podcast antes de maio. Ah, é? Tá. Vamos falar, pessoal, os patrocinadores vão correr com isso. Fazer o pré-lançamento. Em maio, quando de maio? Maio de 2023, não é isso? Sim. Eu tenho que conferir, mas é um período, 22 a 26 de Penúltima semana de maio. Pronto, penúltima semana de maio. Isso. 20 alguma coisa, é uma semana inteira. É uma semana Eu estudei a pauta, professora, antes de estar aqui, sabe? Estudou. É um momento de estudo, isso aqui é boteco sério, é estudado, professora. Imediatamente depois da Semana da Educação para a Vida. Então tem exatamente. essa semana e depois a gente tem a avaliação, o momento da avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, ela pode ser feita a qualquer período do ano. Pois é, e chegou um momento, você falando assim, né, que é uma semana normal na escola, e chegou um momento que algumas escolas boicotavam todo esse tipo de avaliação institucional que tinha. Sim, boicotavam. Olha, e é uma ferramenta tão interessante para a própria escola, né? Você sabe por que esse ano, especificamente, vai ser uma semana e não 2 dias especificamente? Não. Mas pra gente sair mais cedo, você né? Não fez a pauta direito. Porque eu tô aqui com um ponto que era meu diretor, falou, fala que não, entendeu? É que é totalmente tecnológico. Entendi. Porque a avaliação diagnóstica, mesmo quando é feita pelo Estado, né? No caso, quando a gente faz impressão, entrega as provas, que é o caso da avaliação da diagnóstica da Secretaria de Educação, do DF, essa avaliação ela é para retroalimentar o planejamento do professor. Então, se a gente, enquanto nível intermediário e central da rede, se nutre dessas informações para fins de planejamento do nível intermediário e no nível central, para fins de política pública, isso é um extra. Legal. Isso é um plus. Não é o foco de uma avaliação diagnóstica. Então, o grande lance da avaliação em si não é a avaliação, é o planejamento. Porque tudo que você está falando planejamento. Isso. Então, por que de uma semana? Porque se eu deixo uma semana, e são, por enquanto, só prova de português e matemática, então são provas que você faz aí em 2 horas e meia de um dia e 2 horas e meia de outro, né? Mas se eu deixo um período, eu garanto que a unidade escolar organize de tal forma que se o aluno faltar hoje, ele pode fazer amanhã. É uma semana para isso. Ele pode fazer depois, exato. Então, o aluno faltou, ele pode fazer depois. Porque não é uma avaliação para eu separar quem sabe e quem não sabe, ou para eu falar assim, fulano abaixou a média da escola, não deu para ter resultado dessa escola. A escola é ruim, porque o IDEB está lá embaixo. Isso, porque não tinha quórum no dia da prova, então esses estudantes que boicotaram, eles prejudicaram. Não, né? A avaliação diagnóstica tem que se voltar para o professor. Por isso que a gente mudou este ano. A avaliação diagnóstica não é o ENAD, né? Não é ENAD. Então, o estudante, ele tem que fazer. Aí, não veio hoje, por algum motivo, faz amanhã, faz depois, e aí a gente vence, aí a gente se volta para a essência da avaliação diagnóstica, que deve ser uma avaliação para dar um retorno para o professor e para dar um retorno para o aluno. Claro que a gente, na gestão central e na intermediária, nós bebemos dessa fonte, porque aí a gente pode criar políticas públicas para fazer intervenções ou contornos ali nessas fragilidades identificadas. Até precisa de dados, né? Para você criar políticas, você precisa de dados. A gente precisa de dados. Mas, ainda assim, quem é que vai colocar em prática qualquer política que a gente faça? É o professor, é a professora. Se ele não confiar ali que a gente também não está
fazendo não está ali, não é o Estado regulador, não é o Estado controlador que está fazendo uma prova para avaliar a prática dele, mas sim estamos fazendo uma prova para ajudá-lo, uma prova para que ele tenha uma leitura da turma de uma forma padrão, né? Se ele pensar o contrário, ele não vai usar esse resultado. Verdade. Agora eu vou te fazer uma pergunta daquele professor. Já imagina o tipo, aquele cara mal-humorado, que tá na mesma escola há mais de 10 anos, tá ali só para cumprir o horário. Não existe, né? Esse tipo de professor não existe, colega da gente desse jeito. Não, aquele professor que guardou a prova dele de 87 para aplicar agora em 2023. E aí eu vou fazer a pergunta do advogado do diabo. Se o resultado continua uma cacaca, a gente sabe disso, tanto, né, vamos pensar aqui em nível de DF, quanto também, claro, estamos caminhando para isso, mas, né, se continua ainda ruim, por qual motivo a gente tem que continuar nessa avaliação? Entendeu? É assim, a pergunta que você vai ver de colegas quando você vai bater um papo com alguém de escola, numa coletiva, vai ter sempre essa pergunta. Porque é um gasto, ou melhor, é um investimento público. Exatamente. Então, o que fazer com é um gasto, é um investimento. investimento. Você para assim, né, entre aspas, você para a escola uma semana para estar focado nisso, e aí de repente você tem um resultado que é tão ruim quanto o que já foi do ano passado, e por que continuar nesse negócio, Fernanda? No caso da diagnóstica, a gente não para a escola porque, assim, o aluno fez em 2h30, o professor dá continuidade à aula dele, então cada um vai se organizar. Aí você vai pensar aquele professor conteudista, nossa, ele vai pensar assim, nossa, eu perdi minha aula, né? Eu perdi de dar o meu conteúdo por causa dessa prova. Você vai ter sempre. Claro, sempre vai ter. Esse cara que vai perguntar desse jeito. Mas acho que você quer saber por que gastar muito, no caso da diagnóstica, com impressão, que é o que a gente faz para fins da diagnóstica, ou para uma avaliação do sistema educacional, que é uma avaliação com objetivos diferentes, né? Sim. Que é uma avaliação para ver a qualidade da rede, que no caso seria o SAEB, né, PISA, essas avaliações em larga escala, ou mesmo o que a gente está lançando aqui, que é o CIPA-IDF. Por que gastar aí em torno de talvez 10 milhões com uma avaliação que pode gerar Qual o que mesmo gasta 10 resultado? milhões? Qual, por exemplo? Qualquer avaliação em larga escala, essa a média? Usando as metodologias, os parâmetros necessários, você não gasta menos que isso. Vamos lá. Mesmo se for rodar em mimeógrafo, por exemplo, no cachaçinha, vai gastar isso tudo. Mas isso em nível DF ou nível Brasil? Não, nem sei quantos bilhões que se gasta. Caraca, é muita coisa, hein? É muita coisa. Então, olha, vamos lá, vamos pensar nos processos, né? Você precisa fazer as questões da prova. Aí você precisa pré-testar essas questões fora ou dentro do local. Então, você pré-testa no DF ou fora do DF. Tem um custo isso. Cara, eu nunca parei para pensar nisso. É muita coisa. Quando você pré-testa, você descarta algumas questões que você já pagou por elas, substitui por outras. Você tinha um especialista ali fazendo isso? Aí substitui por outras ou revisa as que é possível, que elas estão com bons parâmetros estatísticos ali. Essa revisão também vai ter alguém revisando. Depois disso, vai ter uma montagem dessa prova. E aí, no caso da avaliação do sistema educacional, é importante dizer que não é a mesma prova para todo mundo. Enquanto uma diagnóstico ou avaliação da sala, interna ali da sala de aula, você pode fazer uma mesma prova para todo mundo, via de regra, uma avaliação em nível assim, distrital, nacional, são cadernos de provas diferentes numa mesma sala. Numa média de uma sala tem quantos cadernos diferentes? Uns 3, 4? Mais? Mais. Pode ter, sei lá, uns 6, 7 cadernos de prova numa mesma sala. Vai depender da quantidade. Vai depender da quantidade de alunos que está ali, sabe? Então, você vai gerando um revezamento, um círculo. E é necessário ter essa quantidade, uma quantidade diferente de caderno numa sala, né? Sim, isso chama blocos incompletos balanceados. Então, amém. Vamos beber por isso. Bom, o que você faz
faz cadernos diferentes de prova, né? Porque você está querendo avaliar, não é aquele estudante, como numa diagnóstica ou na avaliação da sala de aula. Você quer avaliar o sistema educacional. Então, como você quer avaliar o sistema educacional, é bom que você tenha um conjunto maior de habilidades e competências que você quer medir. Porque, né, quanto mais habilidades e competências, melhor você está dando um retrato ali daquele local, né? Mas para você medir muitas habilidades, você teria que fazer uma prova muito grande para um mesmo estudante responder todas as habilidades. Isso seria cansativo e aquele estudante não iria dar um resultado fidedigno, porque ele iria responder ali do meio para o fim à toa, né? Sim. Então, o que a gente faz? Faz uma prova pequenininha, tá? É plausível, né? Num tempo plausível, só que João faz um pedacinho, Maria faz outro pedacinho, Cristina faz outro. E esse conjunto avalia todas as habilidades. Esse conjunto consegue avaliar bem essas habilidades? Sim, o conjunto. Então, eu não tenho uma prova única para todo mundo e nenhum resultado para esse estudante. O que interessa, então, é o conjunto. É o conjunto. Legal. E aí, o conjunto vai ser o quê? Um resultado da escola, ou da Coordenação Regional de Ensino, ou do Distrito Federal. Que bacana. É assim. Que legal. E aí, é claro, pensa, todos esses processos, além de eu tenho que fazer a aplicação, não pode ser feita pelo professor da escola. Quem vai fazer vai ser um aplicador externo. Mais grana. Mais grana. E depois tem que recolher esses cadernos de prova, porque eles podem ser reutilizados. Tá? As questões podem ser reutilizadas. Então, você recolhe esse caderno de prova. Depois de recolher, você tem que fazer um descarte sustentável disso, porque vai ser papel para todo lado, se a gente não conseguir digitalizar tudo. Sim. Isso é um outro custo. Depois, você tem que gerar os resultados com todas as estratificações possíveis, com todas as possibilidades, e ainda publicizar isso numa linguagem que seja pedagógica. Então, todo esse processo, e que exige oneroso, tanto sigilo, né? Até para passar confidencialidade, né? Para passar confiança para as pessoas, a gente tem que fazer todo esse protocolo. Sim. E isso é gasto. Mas a gente tem que fazer, a gente não pode se furtar a fazer isso. Porque não é o fato de a gente estar tendo os resultados ruins que faz com que o problema esteja no instrumento avaliativo. Os resultados ruins possivelmente estão porque a gente está fazendo uma interpretação errada da avaliação. A avaliação, seja qual nível, ela não termina quando você aplica o instrumento. Ali é só o começo, né? É o começo. Então, você só faz o ciclo da avaliação formativa, que é a perspectiva que o Brasil adota, que a Secretaria de Educação adota, quando você, a partir do resultado, você replaneja. E aí, esse depois é o que não acontece muitas vezes. A gente é tão conteudista. Sim. Que a gente quer avançar a despeito de qualquer coisa, né? E que a gente quer só, às vezes, mostrar o resultado ali do SAEB, do PISA, ou fazer um ranking de qual regional está melhor, ou qual unidade da federação está melhor. A competição, na verdade, a competição, né? E aí você deixa de completar o ciclo, que é o ciclo de fazer esse retorno para o planejamento, mais uma vez. Né? Vai retornar justamente para isso, né? Então a gente vai parar de gastar ou a gente vai começar a investir na criação da cultura avaliativa? Por mim, a gente investe na cultura avaliativa. Porém, são sementes que você vai se implantando e vai deixando germinar. E ela acaba sendo uma ferramenta a mais para que você melhore a educação. Com certeza. Né? Importantíssima. Enquanto você bebe sua aguinha aí, ó, deu aquela fome. Meu querido Rafa, deu aquela fome. O Rafa é meu diretor aqui, gente. Ele tá do outro lado ali, ó. Deu aquela fome que nós vamos para onde? Vou depois, cara Fernanda, vou te presentear com o artesanal da Ju, logo depois desse podcast.
Fernanda, essa pessoa que está aqui na minha frente, vai ganhar um mimo do artesanal da Ju, que é a nossa apoiadora aqui, uma das nossas apoiadoras aqui do podcast Boteco do Prof. A Ju, você quer fazer aquele bolo bacana, gostoso, show de bola, quer fazer aqueles docinhos para tua festa, Fernanda? Chama a Ju. A Ju, você não vai se decepcionar. Além disso, ela faz também, quer fazer lá, ó, a tua diretoria é de ave, né? Isso. Pois é, vai fazer um coffee break, não gasta dinheiro, não vai na padaria comprar. Páscoa. Você vai entrar aqui no Instagram da Ju, Artesanal da Ju, e vai lá ver o que vai. A Ju, ela chega e você só fala quantas pessoas. Pronto, chega lá aquele coffee break maravilhoso. Então, ó, você não se decepciona com a Ju. Ju, um grande abraço pra você. E aí, galera, quer encomendar um negócio diferenciado, algo com a qualidade lá em cima, artesanal da Ju é disparado o melhor, tá bom? Fica aí a dica, tá? Voltando pra cá, a gente falando disso daí. E um dia eu observei, eu não sei se foi num bate-papo que a gente teve, ou se eu vi alguma coisa, você falando o seguinte, aí eu gravei e até anotei aqui para não esquecer da forma que você falou. Você falou um negócio parecido assim, que a avaliação ele não vem como avaliação como direito e não como dever. Foi mais ou menos isso. Por que essa interpretação de avaliação, ele é como um direito do estudante e não como dever? Porque constitucionalmente, e na LDB também, prega-se, né, fala ali que é dever do Estado garantir a qualidade da educação. Então, é uma oferta com qualidade. É o dever do Estado. É dever do Estado. Oferta com qualidade. Então, como que eu posso cobrar do Estado essa qualidade se eu não delimitei quais são os parâmetros de qualidade? A delimitação dos parâmetros de qualidade, que são o recorte da qualidade, eles acontecem por meio de avaliação. E aí vai ser por meio de diversas formas de se avaliar. Vai ser uma prova, vai ser, que é o usual, né? Vai ser um questionário, pode ser uma roda de conversa, pode ser um grupo focal. Sabe? É a mesma coisa da água, né? Se eu não falo, eu quero água, e você não sabe se é para beber, você não sabe se vai trazer água mineral, se vai trazer uma água da torneira, não sabe, é a mesma coisa, né? Isso. Então, eu acho que eu conseguiria pensar melhor se fosse cachaça aqui dentro, mas... molhando as palavras, né? Molhando as palavras. Mas é dever, é um dever do Estado garantir essa educação, essa oferta com qualidade. Ou algo mais amplo, né? Isso. Aí daí você tem um menor que Isso, e aí, como que eu vou saber qual é essa qualidade? É o recorte. É o recorte daquele mínimo necessário para eu dizer assim, ok, tem qualidade. Que aí bem encaixa nisso a ferramenta avaliação. É mais ou menos assim? Exato. Então, avaliar, você ser avaliado... A professora explicou bem, que eu entendi, professora. Muito, que bom. A avaliação é um direito por isso. Quando você está sendo avaliado, você está dando indicadores para o Estado e dando ferramentas também para você, para a comunidade, cobrar o Estado. Então, é uma contrapartida também. Eu estou sendo avaliado e com aqueles resultados eu cobro o Estado. Porque, olha, peraí, mas essa escola não está com resultado bom aqui. E aí, eu acho que a gente tem sempre que levar em consideração algumas questões, assim. Por exemplo, a renda, né, a renda per capita, o local, o nível socioeconômico, ele interfere muito. Então, que é o velho debate da equidade, né? A gente não começa todo mundo na mesma linha ali de partida. As escolas que conseguem, mesmo recebendo um perfil de estudante, ou estando alocados numa comunidade com um perfil de estudante no nível socioeconômico baixo, que aí vai ter várias questões ali familiares, socioeconômicas e que interferem ali na educação, as escolas que conseguem driblar isso e ainda assim mostrar resultados bons, essas escolas devem ser valorizadas.
Por isso que eu não gosto quando a gente compara uma escola com a outra. Porque eu preciso ver o contexto daquela escola. E na mesma cidade são completamente diferentes, né? Isso. Você não tem condição de fazer essa comparação. Às vezes o esforço de uma escola é muito maior, tendo em vista o grupo que está ali, do que uma outra escola alocada em um outro lugar que recebe uma outra clientela. Tá? Então a gente não está saindo da mesma linha de partida. E aí, por isso que a gente precisa valorizar outros tipos de avaliação que não só a prova. Porque quando eu olho só para a prova, coloco todo mundo ali e vejo o resultado da prova, dificilmente eu olho para esse contexto. Peraí, mas esse resultado aqui foi da escola X que tem um contexto tal. Então, por isso que é muito importante a gente avançar em outras ferramentas avaliativas, né, que promovam se for para ter comparação, uma comparação mais justa. Porque, peraí, sabe? Sim. E sabe que esse tipo de avaliação já está previsto nas nossas diretrizes avaliativas. E esse poder ali, vamos dizer assim, já está dentro da unidade escolar. Porque a gente tem avaliação institucional, que é um outro nível de avaliação. Sim. E essa avaliação institucional, ela não é o Estado aplicando um questionário, por exemplo, embora a gente aplique. Mas a avaliação institucional é a autoavaliação que a unidade escolar faz sobre o seu contexto e pensando no seu projeto político-pedagógico, né, na sua realidade, nos seus alunos, na sua missão. Então, é essa autoavaliação que ela, se bem estruturada, ela pode ser levada em consideração quando, peraí, está comparando a minha escola com outra, mas olha só, na minha autoavaliação, esse aqui é o meu contexto. Legal. Sabe? E aí, nessa autoavaliação, é o momento que a escola vai olhar para todas as avaliações e exames. E se existir comparação, vai comparar com ela mesma no ano passado, no ano retrasado, é mais ou menos isso, né? Exatamente, vai comparar com ela mesma. Aí, nessa autoavaliação, a gente recomenda o quê? E a gente quer estruturar essas recomendações, obviamente, né? É você olhar para os resultados do SAEB, do PISA, do Enem. Legal. Sabe? Do vestibular da UNB, do vestibular da UEG, não sei se promove muito esse vestibular também, mas olhar para essas avaliações e esses exames, né? Olhar para esse projeto da escola, para essa missão da escola, para o orçamento da escola, para quanto que essa escola tem em caixa, como que ela gera esse dinheiro, né? O que ela faz com isso. É um olhar amplo, né? É um olhar amplo. Então, todo o poder da gente conseguir fazer com que as comparações sejam feitas só com nós mesmos, né? E o poder de fazer com que a avaliação ela não seja diminuída, limitada ou relacionada diretamente a uma prova, mas sim a esse contexto geral, né, que geral e específico, olha só, né, esse contexto geral porque eu tenho que olhar para o todo, mas específico porque esse específico só diz respeito à minha realidade, né? Esse poder, ele é da escola. Bacana, muito legal. Mas analisando, falando com a especialista, que a gente tem esse pensamento disso, né? Não é? Mas o que acontece? É que a gente tem essa visão como um todo. Porque você na sala de aula, você imagina que é uma avaliação, ponto. Uhum. Né? Mas como você trabalha com isso todo santo dia, então você tem uma gama maior de instituições de ensino para analisar e para implementar essas políticas, a gente tem uma outra visão. E é bem interessante, muito legal. E que eu não tinha essa percepção ainda do quão o planejamento ele é importante, né? Ele é a chave mestra para tudo acontecer, né? Você planeja, acompanha, avalia, planeja, acompanha, avalia. Agora, Fernanda, como é que é teu dia a dia lá? Porque vocês, hoje no DF, nós temos quantas escolas? Deixa eu ver. Não vou lembrar de cabeça, assim. Eu sei que a gente atende mais de 500 mil estudantes, uma coisa assim.
Eu também não vou lembrar, porque É, copo vazio de água. não dá pra lembrar. Essa hora da noite não vai dar pra lembrar. Eu sei que parece que eu não sei se é 500 mil estudantes, aí vocês somam pai, mãe, porque é a comunidade, escolar, essa coisa toda. Eu sei que é número pra caramba, tá? E aí, como é que é o teu dia a dia pra cuidar, pra fazer toda a parte de planejamento para que as coisas aconteçam, para que as avaliações aconteçam em torno do ano? Olha, a gente está falando de maio de 2022 para cá, né? De 22 para cá. É o tempo que você está lá, né? É o na tempo que eu tô diretoria. lá, sim. Vai fazer um ano agora, Vai fazer né? um Nós ano. estamos em 2023. Então, é relativamente pouco tempo. Mas muita coisa. Mas muita coisa que é visível para quem está lá dentro. Talvez para quem está fora, esse podcast seja bom para se enxergar isso. Sim. Mesmo que não seja o objetivo, claro, né? Mas lembra quando eu falei no começo que a gente tem que olhar para dentro e fazer o planejamento? Então, até o momento, foi no que nós nos debruçamos em fazer esse planejamento, sabe? Porque o que eu sinto que a gente faz na Secretaria de Educação ou qualquer trabalho, chega um momento que a gente entra num piloto automático. Porque são tantas demandas. Olha o calendário da escola. Eu olhei para o calendário assim, eu vi tanto colorido que eu pensei, meu Deus do céu, tem tanta coisa assim. Sim. Né? Para quem é de fora, tem o nosso calendário, ele tem uma marcação assim, magética que ajuda a escola a se organizar para E é todo colorido. Para diversas demandas, né? E é todo colorido. Falta cor, né? Na verdade, porque você bota dia, bota para feriado, bota para dia de projeto, bota para dia. Isso. Dia do EVA, né? Dia do EVA, que a gente deveria colocar também no calendário. E aí, o que acontece? A gente entra, como isso já é dado, né? Então, o planejamento já é dado. Quando você assume uma diretoria de avaliação ou qualquer outra... Ela tá aqui. Isso, já está posto ali. O plano daquele ano, ele já está posto. E aí você tem que fazer um exercício, eu acho que esse é um exercício que a gente tem que fazer na nossa vida, é de silenciar um pouco quando você recebe alguma demanda, ou quando você tem uma oportunidade de emprego, ou quando você até... Assim, em vida pessoal, quando você conhece uma pessoa, você não ficar nem deslumbrado e nem achar que é fácil, nem achar que tá dado, que tá posto, que é só seguir a fórmula. Porque não há fórmula, o mundo tá mudando constantemente, depois da pandemia a gente não pode pensar numa mesma escola. Sim. Né? Consequentemente, eu acho que o que a gente fez foi sair do piloto automático, sabe? Eu acho que isso é de uma coragem, sabe? Foi realmente isso, sair do piloto automático. E aí, primeiro, eu tentei construir ali dentro, tenho, né, tentado, fazer com que os próprios integrantes da equipe, que não é uma equipe grande, eles entendam a corresponsabilidade deles e eles entendam que são gestão central. Sabe? Que eles se entendam, se vejam como pessoas que fazem política pública. Quem faz política pública na Secretaria de Educação não é quem está como secretário, subsecretário, diretor ou gerente apenas, né? Ou coordenador e outras funções. É toda essa equipe que é coordenada por essas pessoas. Então, acho que o primeiro movimento que a gente fez aí no ano passado foi cuidar dos nossos ali, sim, sabe? E fazer com que essas pessoas se vejam como responsáveis para entenderem que o que a gente fizer para casa tem impacto, né? Então, elas entenderem qual é o impacto que a gente tem, né? Então, esse foi uma primeira rotina, você perguntou de rotina, foi de o quê? Ter reuniões semanais, né? Discutir, trazer a literatura da área, você ter um embasamento teórico e metodológico para se você for refutado por alguém ou ter que ir para um debate, qualquer pessoa ter o conhecimento, né, sobre avaliação mínimo. Até porque a avaliação é bastante técnica, né? Então você tem que ter o conhecimento mínimo. Então, fazer esse movimento de estudo, de
de gerar um grupo mais coeso, né? De gerar responsabilidade. Foi um exercício aí que teve que ter uma rotina, teve que implementar rotinas para isso. Rotinas como na escola, de coletiva. Então, a mesma coisa. O que muda é só o ambiente, né? Só muda o ambiente, a gente continua sendo professor. Sim, né? sim. Então, isso fez muito parte da rotina. Fez parte da rotina também a gente consultar as outras áreas. Então, nada que a gente faz hoje é algo que sai só da diretoria de avaliação. A gente entende que nós estamos ali como servidores públicos, a serviço da sociedade, né? Mas, mais que isso, a serviço também do pedagógico. Então, a diretoria de avaliação, ela fica distante do pedagógico, no sentido de estar numa subsecretaria que não é a do pedagógico, né? A que cuida mais do pedagógico, mas ela precisa beber e depois voltar. Então, a gente precisa consultar e depois retornar porque e tomar pedagógico decisões. Isso é o coração, né, de toda coisa, né? Isso. Então, a gente bebe dessa fonte e volta para tomar decisões com base em ciência, né? E aí, eu acho que a rotina, não existe muito bem uma rotina, assim, de você saber sempre como é que vai ser o seu dia quando você não está na sala de aula. Não existe isso quando você não está, você sabe disso. Sim. Né? Mas se você completamente diferente, né? Completamente diferente. Mas se você tem a Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. Então, se você tem essa Roma muito clara, né? E a minha Roma nessa gestão é deixar a avaliação estruturada na Secretaria de Educação para qualquer gestão, né? Para um decênio, para a próxima década, assim. Então, tendo essa Roma certa, todos os caminhos, por mais que não sejam rotineiros, eles levam a que, do nada, numa reunião, alguém tem um insight que, nossa, é isso. Exatamente. Sabe? E eu sinto que neste começo de ano, meio e meio a mudança, para quem não sabe, a gente está mudando de prédio. Né? Ainda tá? Ainda tá. A sede da secretaria tá passando. Isso, gente. A gente tá no começo de 2023, Secretaria de Educação do DF tá mudando de prédio. Isso. Se tu vê essa mulher carregando uma caixa, uma mesa, uma cadeira, lá no plano piloto, ela não está roubando. Não. Ela poderia estar matando, ela poderia estar roubando, mas ela não. Só é uma professora que está fazendo mudança da sede da Secretaria de Educação. E no meio desse caos que é a mudança, porque mesmo uma mudança de local de trabalho é tão caótica como uma mudança de casa, as fichas estão caindo. Legal. E eu espero, assim, que a gente tenha oportunidade de agora que as coisas estão se acomodando na cabeça da gestão e de toda a sua equipe, né? A gente tem a oportunidade de colocar em prática o que foi necessário ser gestado por um tempo. Sim. Então, essa coragem que a gente teve peraí, não vamos ficar no piloto automático e fazer tudo o que sempre se fez. Aquele famoso apagar fogo, né? Isso. Então, peraí, vamos romper com isso, vamos dar um passo atrás com isso, vamos passar isso para daqui a 2 anos, vamos passar isso para daqui a 1 ano, vamos cumprir esse protocolo, se não cumprir, não vai sair, e pronto, não vai sair se não for assim. Sabe? Essa foi a postura. Eu convido, assim, que os professores, né, na sala de aula ou em qualquer lugar onde estejam, mesmo se não estiver em cargo de gestão, tenha essa coragem de sair do piloto automático, repensar a sua prática, né, e trilhar um caminho autoral, né? E, como eu disse, olha só, quantos meses, né? Foi quase 1 ano para a gente... agora eu entendi. Agora a minha Roma ali, eu sei exatamente qual via que eu tenho que pegar, né? Onde que eu tenho que virar, o que eu tenho que fazer, qual a temporalidade, qual a média de gasto, né? Quais as pessoas que eu tenho que sensibilizar, com quem que eu tenho que conversar, quem eu tenho que trazer para a gente. Mas gera um tempo, isso precisa de um tempo, precisa de uma maturidade. E aí, para o trabalho fazer sentido, se você não faz esse percurso, você vai ficar só replicando. Então, na avaliação, na sala de aula, na gestão intermediária, na gestão central,
o convite que eu faço, nem sei se está terminando, mas esse aqui está parecendo um discurso de término, né, de podcast. Assim, o convite que eu faço, né, para quem ainda não está fazendo, é fazer esse exercício de sair do piloto automático, questionar, né, ver as contradições, porque as contradições elas são inerentes à historicidade, ao momento, né, ver essas contradições e gastar mais energia em criar novos rumos e novas possibilidades do que em apontar os problemas. Sim. Sabe? Porque eu acho que a energia que a gente gasta, a energia que a gente despende ali apontando o dedo e reclamando e falando que nada muda, ela é a mesma energia que é a mesma quantidade energética que você pode gastar com, peraí, o que eu posso fazer? Exatamente. Boa. Toma sua aguinha aí para recuperar as energias, enquanto a Fernanda, e já prepara aí a saideira, viu, Fernanda? Vamos já fazer nossa saideira, o papo tá bom, mas, né, a gente precisa ir embora. Passou rápido. Né? Passou rápido pra caramba. Enquanto a Fernanda toma a aguinha dela, eu vou falar pra você de um lugar onde você vai tomar um chopp gelado e também fazer aquele bom e velho corte do seu cabelo. Professor, olha pra mim. Você, professor, que tem aquela barba assim, parecida com a minha, aquela barba cheia. Você que tem aquele cabelo, né, que tá necessário fazer uma ajeitada naquilo dali, vai lá no Perseu fica em Santa Maria, Perseus Barbearia, os caras vão dar um trato no teu cabelo, na tua barba, no teu bigode, você pode ainda jogar uma sinuca enquanto espera, olha que maravilha, ou simplesmente pode chegar a falar, vou tomar um chopp. Tome um chopp, de repente decida cortar o seu cabelo e você vai estar lá com a melhor equipe de barbeiros e barbeiras do DF, do Centro-Oeste, quiçá, cara Fernanda, do Brasil inteiro. Porque o Perseu e a sua equipe realmente dão um trato aí. E aí o seguinte, ó, fica aqui, hein? Perseu tá me vendo aí agora. Galera que for lá no Perseu, vamos lá, edita isso daí, viu, ô Rafael, edita aí. Vamos lá, a galera que for lá no Perseu e falar que viu essa propaganda minha aqui, ó, no Boteco do Prof, falar que ouviu falar dele aqui no Boteco do Prof, vai ter um desconto, viu, Perseu? Dá o desconto pra galera, falou que viu aqui no Boteco, pode ir lá. Professor, vai lá, dá um trato, é super bacana e também, claro, né, o que melhor ainda, Fernanda, é porque lá tem um chopp gelado. É um lugar que você quer passar o dia todo lá na barbearia do Perseu, porque tem videogame, tem sinuca, você pode fazer a barba, cortar o cabelo e chopp gelado. Só faltou ter um churrasquinho, Perseu, fica a dica, hein? O churrasquinho aí é o próximo, é a próxima pedida aí no Perseu. Mas, ó, vai lá mesmo, galera. Perseus Barbearia, nosso parceiro aqui e também equipe de qualidade. Fica a dica, hein? Fernanda, e aí? Pensou na saideira? Fala saideira, né, pro nosso público aí. É claro. Nossa, a nossa típica saideira. Não, é só fazer uma edição daquela frase que eu falei antes e colocar agora. Qual? Pronto. Bebo porque é líquido. se fosse gasoso, eu cheirava. Foi essa? Não, essa aí você fez, essa daí foi nos bastidores, não tinha nem gravado, né? Porque quando você chegou, você falou essa frase. É essa, Fernanda? Não, eu não lembro de ter feito essa viu? Bom, vamos lá, uma frase motivacional para Eita, ferro, ó, momento coach. É tipo isso? Não, o que vier na cabeça, depois de tomar assim, quase 500 ml de uma branquinha, né? É Sim. Só fazer a saideira para nossa galera. Tá, gente, olha só, a saideira vai ser a seguinte, eu tenho que falar para a câmera ou é para você? Fale para onde você quiser. Aqui é sucesso, sucesso. Você, que eu tenho vergonha. Memories. Bom, saideira, né? Uma mensagem para saideira. A mensagem vai ser a seguinte: a gente vai incomodar, sabe? Boa. Quero dizer assim, que você está fazendo esse podcast, enquanto outra pessoa não tem a coragem de fazer, gera um incômodo. Porque a inveja não é de longe, a inveja é de perto. Isso. Exatamente, você vai incomodar, não tem jeito. Vai incomodar. E aí,
uma vez que a gente vai sempre incomodar, mesmo quando você estiver fazendo um projeto maravilhoso como o seu, quando você estiver na boa vontade de estar saindo do piloto automático, como eu estou fazendo na diretoria de avaliação, ou em outros projetos da minha vida, enfim, você vai incomodar. E que bom, né? Que incomoda. E uma vez que você vai incomodar, né? Daqui a pouco você vai ter até haters na internet. Sim, não, e quando tem haters é bom, que você já começa a mensurar. Se você tem avaliação na educação que mensura, né? Tudo isso que nós discutimos aqui, que você falou também, cara, o hater é o que vai mensurar se você tá tendo sucesso, né? Porque começa a ter hater é porque já tá bacana. Então, dito isso, assim, entendendo isso como um fato, eu acho que a gente pode passar a incomodar mais rápido. Sim. Ou seja, decidir dar esses passos que parecem doidos mais rápido, né? E esse rápido para cada um vai ser numa velocidade. Num tempo, né? Num tempo. E então, incomodar mais rápido, fazer o que tem que fazer mais rápido, né? Não se importar com as críticas ou não colocar, não dar luz para isso. É porque vem, né? As críticas vêm de qualquer jeito, né? Isso. Então, você seguir o seu propósito, a sua verdade, e entender que se isso for interrompido por qualquer coisa, seja interrompido por uma doença, seja interrompido por uma nova fase da vida, sei lá, vai ter filho, né? Ou por um diário oficial que te surpreende. Sim, ou sempre tem uma surpresa. Ou por um convite para outros caminhos, né? O que você fez com base em planejamento, né? E com emoção, e com carinho, e com entrega, o tempo que você fez fica. Sim. Sabe? Então, não era para ser uma mensagem motivacional, mas eu tô aqui chorando. Já virou, né? Já virou. Mas brincadeiras à parte, é isso mesmo. Eu acho que... Porque quando o professor, ele começar... Se um professor vir essa live e pensar, poxa, agora eu vou criar aqui na minha escola um grupinho de 3 professores e nós vamos fazer aí um banco de questões e agora eu não vou mais ficar preocupando de criar uma prova porque já vou fazer um banco de questões. Com o tempo, vai ter outro professor que vai reclamar, vai falar que você está se achando. Sim. Né? Você vai incomodar. Mas não freia pelo incômodo. Dá de ombros com isso, sabe? E segue. Faz o que você acredita que tem que fazer. E se esse momento aqui de boteco, né, tocou alguém pra... Diga amém, amém. Pra gerar alguma mudança. Pra gerar alguma mudança, né? Que tenha coragem de fazer um pequeno movimento interno e um pequeno movimento pessoal, né? Porque depois isso vai irradiando e vai conquistando outras pessoas, ou não, e tá tudo bem. Sim, e é interessante porque tudo isso que a gente vai fazer, todo esse movimento vai refletir nos nossos estudantes, que é o que a gente quer, na verdade, né? A gente faz todo esse movimento para que tenha, né, que tenha resultado para o estudante, né? Isso. Para o nosso estudante. Então é isso. Depois desse momento, né, motivacional com a professora Fernanda, tá? Fernanda, valeu demais pelo nosso bate-papo. Nós estamos tendo que acabar agora, né? Já tá. O dono do bar já tá Já não, sim, né? A gente não pagou o aluguel completo esse mês, então o cara determinou os horários que a gente pode ficar no boteco. Queria te agradecer demais por esse momento. Esse papo dá para fluir por muito mais tempo, tem muita coisa aí, mas eu acho que já foi bem esclarecedor para a galera, tanto para quem já conhecia sobre avaliação, como para quem não conhecia e não sabia para que isso era aplicado, né? E o entendimento que a avaliação é algo maior do que a gente pensa de uma simples prova, né? E é muito interessante a gente ter esse outro aspecto disso. E te agradecer demais por ter topado vir aqui bater esse papo com a gente e refletir sobre isso, né? Que é o teu dia a dia, né? E eu quis trazer a Fernanda aqui, eu tenho que olhar pra lá, né? Aquela câmera, meu Deus do céu. Repetindo, Rafael. E eu quis trazer a Fernanda aqui justamente porque ela conhece do que ela fala, ela saca desses paranauê aí de avaliação e é bom essa reflexão. Valeu demais, Fernanda. E ainda tem brilho nos meus olhos em relação à avaliação.
E eu espero que ele se mantenha. Que bom, cara. Que legal. É bom te ouvir isso. É legal. É muito bom. Brigadaço. E você, galera que tá aí do outro lado, valeu demais por essa noite, tá? Não se inscreveu? Se inscreva no canal, dê essa força pra gente. A Fernanda ficou falando quase, quer dizer, deu mais de 1 hora, não deu, Rafa? Deu 1 hora aí, Rafa? Deu 1 hora que ela ficou falando aqui, esclarecendo, e tu não vai dar um like? Não, para de murriagem. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, porque semana que vem tem outro vídeo, beleza? E aí, o que eu vou fazer agora? Vou fechar a porta do boteco dessa noite. Um grande abraço pra você, até a próxima. E ó, semana que vem eu te vejo, e não me abandona não, beleza? Como a Fernanda disse, eu tenho um propósito, e eu quero incomodar na semana que vem. Viu como é que eu aprendi fácil, Fernanda? E eu quero incomodar na semana que vem.